De volta com o programa Viver é Melhor, que hoje fala sobre envelhecimento. Será que realmente todo mundo que vai envelhecendo tem que começar a ter problemas de audição, de visão, perder o equilíbrio? Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. Afinal, a gente ainda tem muito medo de envelhecer. Vamos conversar com a nossa convidada, a doutora Adriana Iricawa, geriatra, sobre isso. Por que a gente ainda tem esse receio tão grande? É só no Ocidente, no Oriente também? Faz parte da nossa cultura desse momento de vida? Faz parte um pouco da nossa cultura ocidental, né? Mas de qualquer forma, o envelhecimento, ele acaba limitando, né, algumas das nossas funções, trazendo algumas dificuldades, e talvez por isso que nós tenhamos tantos medos, tantos receios com relação ao envelhecimento, né? Mas é importante ressaltar que mesmo com essas dificuldades que vão ocorrendo com o envelhecimento, nós conseguimos manter a nossa vida ativa, conseguimos manter as nossas atividades habituais de vida diária, né? E por isso conseguir ter uma vida com qualidade, né? E isso é o mais importante. Não é para pensar que só porque vai envelhecer tem que viver doente, não é assim não. E a gente vai falar no programa hoje sobre como garantir então mais saúde em qualquer idade. Nós vamos começar pensando nos 5 sentidos, já que é sobre isso o programa de hoje. Vamos falar sobre o paladar. Paladar. O paladar tem papel importante para a qualidade de vida na terceira idade, e suas alterações podem trazer grandes transtornos no controle de dietas e, consequentemente, na nutrição do idoso. Primeiro vamos entender o que é que muda no paladar com o passar do tempo. Nós temos uma dificuldade, uma diminuição do sabor dos alimentos. Então, aquele alimento que antes a gente sentia bem salgado, ele fica menos salgado, né? O doce, o amargo, o picante, né? Então, muitas vezes o que acontece? A dona de casa antes colocava uma quantidade de sal na comida e começa a colocar mais, porque quando ela vai provar, o alimento ele parece mais insosso. Está faltando tempero. Exatamente, está faltando tempero. Isso porque a língua vai envelhecendo também? Dá para falar desse jeito? Dá para falar desse jeito, mais ou menos. A gente tem uma diminuição das glândulas, glândulas papilares, né? Principalmente na região frontal e lateral. Também temos uma diminuição das glândulas salivares, que dão aquele líquido na boca, né? A saliva. E a qualidade da saliva também vai se reduzindo, né? E tudo isso leva a gente a ter um paladar pior, né? Um sabor dos alimentos menos acentuado. A partir de que idade começa a se perceber essa perda? Essa perda, ela ocorre principalmente depois dos 50, 60 anos, né? Que é a terceira idade, né? Em geral, ela pode se acentuar e também ela pode ocorrer em alguns processos patológicos. O que é isso, né? Às vezes, por exemplo, quando você tem um tumor cerebral, você pode ter uma alteração no seu paladar e no seu olfato. E isso não é um envelhecimento fisiológico, né? No envelhecimento fisiológico, nós temos uma redução desse paladar em maior ou menor grau, mas decorrente das alterações próprias da idade. Com uma doença, isso pode ficar mais grave, pode acontecer mais cedo. Pode acontecer mais cedo, pode ser mais acentuado, né? Pode mudar o paladar, então o sabor que você sentia, você sente de um salgado, você pode sentir um pouco amargo, né? Então você pode ter algumas diferenças. Geralmente na terceira idade, ele é mais suave, né? Numa doença patológica, uma patologia, ele é mais acentuado. O uso de medicamentos também pode atrapalhar o paladar? Pode sim. O uso de alguns medicamentos, por exemplo, alguns antihipertensivos, o lítio, remédios para dormir, aqueles benzodiazepínicos, eles podem alterar o paladar sim. Então é muito importante conversar também com o seu médico sobre isso, se isso traz uma pior qualidade de vida para você. Por que a nutrição pode ficar comprometida? Isso é muito interessante, né? Por quê? Porque no paladar a gente sente o sabor dos alimentos, então a gente tem aquela vontade de comer, né? Mas muitas vezes quando a gente não tem esse paladar, a gente vai comendo cada vez menos, não tem aquela vontade, aquele prazer de comer. E aí o que acontece? O indivíduo acaba ficando desnutrido.
né? Porque acaba ingerindo uma menor quantidade, menor qualidade de alimentos e acaba levando muitas vezes à desnutrição. Perde o prazer de comer, não gosta mais de cozinhar, não tem mais graça fazer comida e começa a deixar a comida de lado. Exatamente. Mas também tem o perigo de uma pessoa que começa a não sentir o sabor do sal ou do açúcar, começar a exagerar na dieta e comprometer as doenças que podem surgir nessa idade também. Exatamente. Então, acaba colocando mais sal, acaba ficando mais hipertenso, né? Mais açúcar. Então, acaba, às vezes, se o paciente já é diabético, tendo alguns outros comprometimentos, né? Então, é muito importante a gente ter o paladar adequado para que a gente também possa comer bem e ter melhor qualidade de vida. Sabendo o que muda, o que a gente pode fazer para tentar contornar essas perdas? Há alguma forma de substituir a saliva ou de estimular? Ou é um aprendizado mesmo que deve acontecer? Quando a gente tem a doença patológica, quando a gente tem a patologia, por exemplo, tem pessoas que têm a boca muito seca, né? Então a gente tem aquelas salivas artificiais, a gente tem algumas formas de melhorar essa sensação, mas no geral, no envelhecimento saudável, isso a maioria das vezes não é necessário, né? E se nós conseguirmos controlar a pressão alta, o diabetes, o colesterol alto, a obesidade, né, que alteram também muitas vezes a microvasculatura, estão relacionados ao envelhecimento pior, né, nós conseguimos melhorar e conservar esse paladar por muito mais tempo. Cada um deve fazer a sua parte e sempre tirar dúvida com o médico. Percebeu que tem alguma coisa diferente? Já conversa logo com um especialista para não deixar que isso acabe se prolongando. Nós vamos falar agora sobre um outro sentido que está relacionado também à alimentação, que é o olfato. Olfato. Cerca de metade dos adultos acima dos 65 anos sofre alguma diminuição no olfato. Por outro lado, seu paladar para alimentos doces, salgados, amargos ou azedos pode permanecer intacto até os 70 anos. Então a gente tem que entender a que se deve a perda do olfato. A perda do olfato fisiológica, ela se deve a uma redução das glândulas mucosas, a uma alteração, muitas vezes com obstrução, com aumento dos tecidos moles, e isso acaba levando a uma redução do olfato. Mas muitas vezes a redução do olfato ele pode estar associado a algumas outras patologias, algumas outras doenças. Por exemplo, rinite alérgica, que é muito comum, quadros de sinusite, Então tudo isso tem que ser visto e diagnosticado para que a gente entenda melhor o que está acontecendo com o olfato da pessoa. Mas uma perda por conta do envelhecimento, todo mundo vai ter um pouquinho? Ou não necessariamente? Todos podem ter em maior ou menor grau, na verdade, o envelhecimento ele vem para todos, mas ele não é igual em todos, então, alguns têm algumas características fisiológicas, genéticas, de hábitos de vida, que podem levar a um envelhecimento nessa área maior ou menor. Qual é o impacto da perda do olfato na vida de uma pessoa? A gente lembra logo da alimentação, porque antes de comer a gente sente o cheiro da comida. Exatamente. Mas não é só a alimentação que acaba recebendo uma certa mudança. Exatamente. Então, que nem você falou, Camila, a gente tem essa alteração do olfato que pode levar, junto com uma diminuição do paladar, ao quadro de desnutrição, que a gente chegou a comentar anteriormente. Mas é importante também, porque a perda do olfato, ele leva à dificuldade de você sentir alguns cheiros, por exemplo, um cheiro de gás, na cozinha ligado, que geralmente a dona de casa logo percebe, mas e se você não tem esse sentido do olfato, ou fumaça, pegando fogo, então algum alimento estragado, que geralmente quando a gente vai, abre aquele pote, observa o alimento, cheira o alimento, e muitas vezes ele está perdido, e a gente acaba tendo algumas consequências, até riscos, Dá para fazer alguma coisa para voltar a ter esse olfato mais apurado ou é um aprendizado também? Geralmente é um aprendizado. Na verdade, se você tem a doença, a patologia, você curando a rinite, curando a sinusite, você acaba melhorando essa situação, com certeza, mas de qualquer forma, outras doenças também estão associadas a essa piora do olfato, que são essas doenças metabólicas, hipertensão, diabetes, obesidade. Se você tiver isso tudo controlado, com certeza o seu envelhecimento, as suas dificuldades dos sentidos são menores.
A perda do olfato está relacionada à perda do paladar também ou pode acontecer só uma ou outra? Pode acontecer só uma ou outra, né? E em graus diferentes, né? A gente, por exemplo, as pessoas que fumam, que bebem, né? Elas têm uma dificuldade maior em paladar, em olfato, né? Então, se a gente evitar esses hábitos ruins, a gente consegue melhorar a nossa qualidade de vida. Eu pensava exatamente sobre essa questão do cigarro. Pessoas que fumam ao longo da vida provavelmente chegaram na terceira idade com um olfato e um paladar bem menos apurados. Com certeza, né? Porque a gente tem um estresse oxidativo, um quadro inflamatório muito maior nos pacientes tabagistas, né? Então, esse envelhecimento, o que é o envelhecimento? Ele é uma grande inflamação do nosso corpo, né? E isso, ela piora quando a gente tem esses agentes agressores. É importante a gente compreender, então, que o envelhecimento é natural, mas sem nós agregarmos as complicações por causa do estilo de vida. Nós estamos falando sobre isso no Viver é Melhor de hoje. Muitas coisas mudam, sim, mas nem tudo tem que mudar. Precisamos manter nossa disposição em cuidar da saúde em todas as idades. Nós estamos conversando a respeito do assunto com a doutora Adriana Irical, a geriatra, que está hoje aqui no Viver é Melhor, e contamos também com a sua audiência, com a sua participação. Em especial, no próximo bloco, teremos um momento ecumênico de preces, em que pediremos pela nossa saúde, pela nossa família, pelo fortalecimento espiritual de todos nós, para que diante das dificuldades, inclusive do próprio envelhecimento, tenhamos uma boa disposição. A nossa forma de reagir diante da dificuldade faz toda a diferença. Você pode participar também. Ligue para a gente, 0310 07 940, 0310 07 940, ou se preferir, escreva para vivermelhor@boavontade.com. Também o nosso Facebook está à sua disposição, facebook.com/boavontade. Vamos para um intervalo rápido agora e daqui a pouquinho a gente volta para continuar essa conversa.